Boa tarde, boa noite aos amigos da TV 247. Começando aqui agora o Léo ao Quadrado especial, que agora é um trio, né? Vamos ter uma participação especial, muito bem-vinda, do Aquiles Lins. Vou saudar o Aquiles antes de passar para o Leonardo Stoppa. Tudo bem, Aquiles? Como é que estão as coisas? Boa noite, Léo. Boa noite, Stoppa. Boa noite, amigas e amigos da TV 247. É um prazer e uma honra estar aqui novamente com vocês no Léo ao Quadrado, que é um programa que eu gosto muito, fico muito satisfeito quando tenho a honra de substituir o Atush aqui junto com o meu amigo Stoppa. Mas agora não é substituição, agora é participação especial. Agora você está fazendo uma ponta. E a grande falha que a gente tem que sanar na TV 247 ainda é como encontrar um horário fixo para o Aquiles Lins. Né? As pessoas têm que saber, Léo, que o Aquiles Lins ele representa o que as pessoas chamam de o suor anônimo do editor. O pessoal fala, o que o Aquiles está fazendo? Não, o Aquiles está segurando o site. Né? Fala, Léo, tudo bem? Tudo jóia, Léo. Eu queria saber se eu posso iniciar o programa de hoje com Hi Hitler. É bonito isso? Não, porque, assim, se as pessoas não conseguem perceber o absurdo do que está acontecendo no Brasil, porque é uma situação em que ficar contra o Bolsonaro significa talvez se admitir petista, e é esse o escudo que tem sido utilizado no Brasil, ou seja, o Bolsonaro pode fazer as coisas mais estúpidas do mundo, que o bolsonarista concorda, porque caso contrário ele vai estar sendo petista. Talvez eu consiga mostrar o tamanho da manifestação do Bolsonaro com isso. Hi Hitler! Né? Se de uma hora para outra na Alemanha alguém começasse a saudar o Hitler, Hi Hitler, será que seria bonito? Se você vê seu vizinho falando Hi Hitler, você vai achar bonito? Você bolsonarista? Né? Ah, não, mas é bonito o que está acontecendo hoje, porque afinal de contas, se você não apoiar, você está sendo petista. Essa é, infelizmente, a impressão do que acontece hoje no Brasil. Amarilis, por favor, você pode mandar um e-mail para contato@brasil247.com.br. A Marisete está dizendo, hoje a live do Conde travou. Foi um negócio estranho, realmente. O Conde estava ao vivo, era o Giro das 11, travou, mas ficou ao vivo, não fechou, e o programa durou umas 3 horas sem que a gente conseguisse fechar, coisas que acontecem no YouTube. Já que o Léo falou Hi Hitler, né, ironizando esse apreço do Bolsonaro por ditaduras, eu queria lembrar que o Aquiles, que está aqui com a gente, estudou alemão durante muito tempo, ele leu Nietzsche, ficou fascinado pelo alemão, queria ler Assim Falava Zaratustra no original. Se eu estiver enganado, depois você me corrija, tá, Aquiles? Also sprach Zaratustra. Né? Por aí, é exatamente isso. Also sprach Zaratustra. Então, o Aquiles estudou alemão. O Aquiles está aqui hoje porque ele precisa receber a piracema de coraçõezinhos. Hoje é aniversário do Aquiles, gente. Então, por favor, a gente não podia deixar o Aquiles fora da TV no dia do seu aniversário. Aliás, o Aquiles é ariano, né? Hoje é aniversário. Ares faz aniversário no dia do aniversário do meu irmão. Então, um abraço para o meu irmão Roberto Atush e um abraço para o Aquiles Lins, que também faz aniversário hoje. Aquiles, fala da sua história com o alemão antes da gente entrar nos temas. E parabéns, né? Antes de mais Valeu, nada. Obrigado, Léo. Obrigado a todas as amigas que já estão me desejando aí felicitações, votos de boas energias, felicidades, já desde o início da manhã. Muita generosidade, a gente fica se sentindo muito reconfortado, né, diante de tantas atrocidades, receber um carinho tão grande de tantas pessoas, que muitos a gente nem conhece pessoalmente, fisicamente, mas muitos também têm um lugar mais especial do que propriamente pessoas de laços sanguíneos, né. Mas, enfim, cara, o alemão é o seguinte, eu estudei 2 anos e meio de alemão, fiz uma prova para certificar o conhecimento básico do idioma, que é o Certificado Deutsch, Grund B2, eu acho. E tive interesse com o Nietzsche, tenho, inclusive, Léo, o original em alemão do Nietzsche, mas é um alemão arcaico, assim, é difícil de você entender. Mas eu tenho aqui, como o Stoppa começou fazendo uma saudação irônica, mas criminosa no contexto original, né? Eu fui ler o Mein Kampf, que é um livro épico lá, se você for ver, conta muita coisa interessante, cara, da Alemanha, da situação política, econômica e social da Alemanha que permitiu a ascensão do nazismo, né? Então, o Hitler ele é muito feliz em descrever, por exemplo, como é que era a situação das famílias na Áustria, onde ele morava. E essa coisa, cara, me lembra muito o bolsonarista típico, sabe? Aquele cara que
violento dentro de casa, que chega, que prega uma determinada função na família, mas tem um amante, ou é o cara que bate na esposa, é o cara que chega em casa embriagado e causa confusão, mas para a sociedade ele é uma pessoa de bem. Então, valeria um estudo aí para a gente traçar paralelos, viu, bicho? Tem muita coisa parecida. É porque o fascismo, ele se alimenta dessas frustrações, né, de pessoas que estão frustradas num determinado momento e que vem uma solução fácil, né, uma solução fácil na violência. Por isso que o fascismo atrai tantas pessoas. Eu vou ler um comentário da Isabel. Parabéns, Aquiles. Vida longa na vida. Desculpa, e na TV 247. Antes do programa, a gente estava brincando aqui que a gente está em 3 tons de azul. Então, o Léo Stop está em azul bebê, o Aquiles está no tom azul Damares e eu estou aqui num azul marinho cinza quase. Né? Então, todo mundo aqui homenageando a Damares hoje nessa questão. Ô, Léo, você estudou alemão, você que estudou tanta coisa também, você que tem tantos diplomas. Como é que é a sua relação com... Eu estudei 2 anos de alemão também, eu estudei no Instituto Goethe, me arrependo de ter parado de estudar alemão, porque eu curtia muito. E você, Léo? Léo, eu sou proeficiente, extremamente proeficiente de nível A+++ em alemão. heute sieben. Ah, para, Léo, isso é bobeira. Léo, vamos... Não sei alemão não, Léo. Alemão deve ser difícil. Eu comecei a... Inclusive, as pessoas que gostam de idiomas, é bom que essas pessoas conheçam o Rosetta Stone. É um software maravilhoso para estudar idiomas. Eu comecei a estudar alemão no Rosetta Stone, mas foi uma liçãozinha só e não prossegui, não. Até por falta de tempo, a gente vai brigando, estudando uma coisa e outra, e tinha que ter estudado alemão. Deixa eu só falar um negócio aqui. Mas eu li o Mein Kampf. Deixa eu só falar um negócio aqui, Estopa. Se você, obviamente, você sabe inglês, você morou lá na Inglaterra, de graça, assim, de pronto, você já tem 30% de alemão, tá? Isso é bom. Assim, essa parte dessa conexão aí, né, das línguas anglo-saxãs com o alemão, isso ajuda um pouquinho. O detalhe é que a gente vai encavalando coisas para estudar e, no final das contas, a gente começa a se perder. Uma língua que eu tenho uma vergonha muito grande de não saber é o espanhol. Eu fico pensando, gente, como é possível, né, o Brasil rodeado por espanhol e eu não sei espanhol. Que vergonha, Léo, que vergonha. Isso é muita vergonha. Então, eu tenho que colocar prioridade, aprender espanhol e italiano, aí depois partir para o alemão. Você tem 6 meses para aprender espanhol, Léo. A Regina Pinto está dizendo, parabéns, Aquiles, o aniversário é seu, mas o presente é nosso por ter você aqui com a gente. Beijo, então aqui, transmitindo aqui as felicidades. Um beijo, Regina, obrigado pela generosidade. O presente é meu de estar aqui. Pois é, e a Maria perguntando o seguinte, Léo, e vocês quando fazem aniversário? Léo, a gente faz aniversário pertinho, nós estamos todos juntinhos. O Léo é de maio também, né, Léo? Acho que você é do dia 9 de maio. É 9 de maio? Que dia que é seu aniversário? Não, eu sou do 15 de maio, Léo. 15, eu achava que era 3. O meu é 12, eu achava que era 3 para menos, é 3 para mais. 3 para mais, Exatamente, 12 e 15 pertinho, vamos fazer uma festa conjunta aí. A Vilma Felino está dizendo, parabéns pelo seu trabalho, Atucho, vida longa no 247. Trabalho coletivo, né? Então, enfatizando aqui, o Aquiles é editor do site, braço direito nosso lá, braço direito da Gisele, né, do Mauro, meu, todo mundo. Léo Estopa foi quem deu a ideia da gente fazer a TV 247, então todo mundo aqui trabalhando coletivamente. Nosso tema principal é a decisão do Bolsonaro de comemorar 1964. Né? Ele ordenou aos generais, aos quartéis, que celebrem com devido glamour 1964. Bom, 1964 está inscrito na história brasileira como um golpe militar, uma ditadura, né? Então eu vou passar primeiro para o Léo fazer os comentários sobre essa decisão e o Aquiles já complementa porque tem reações muito importantes aí na sociedade sobre essa decisão do Bolsonaro. Léo, a sua avaliação sobre essa festinha dos ditadores. Olha, Léo, só para começar a minha avaliação de uma forma polêmica e assustadora, eu falo que o Bolsonaro está completamente correto nesse momento em que seu governo está em declínio, em usar o sentimento, que é um sentimento muito comum do ser humano, que é o sentimento do ódio, o sentimento de imaginar que naquela época as pessoas estavam sendo torturadas. Usar isso nesse momento é fantástico, Léo. E olha, a humanidade já fez isso várias vezes. Quando o governo de Roma estava em dificuldades, o que ele fez? Ele estreou o Coliseu para pessoas assistirem outras pessoas sendo devoradas por leões.
nós não estamos falando de uma humanidade utópica que tem amor ao próximo. Não, nós estamos falando de uma sociedade que nos últimos anos sentou ao domingo com a família para assistir vídeo cacetado. Ou seja, nós estamos falando de uma sociedade que não se incomoda com a desgraça do próximo, muito pelo contrário, se diverte com a desgraça do próximo. Então, como a probabilidade de alguém vivo hoje ter vivido a ditadura militar e ter sofrido pela ditadura militar é muito pequena, ele aproveita exatamente essa desconexão que existe, ou seja, a juventude de hoje não tem noção do que foi a ditadura, as pessoas de hoje que viveram na época da ditadura, elas não lembram mais o que foi e por causa da corrupção de hoje, talvez elas imaginem que aquela época era melhor. E essa parte relacionada à tortura, essa parte relacionada a desrespeito a direitos fundamentais, eles criaram uma névoa de percepção que isso só acontecia com aquele cara que não era cidadão de bem. E olha, a maioria dos cidadãos de bem que apoiaram o Bolsonaro são, na verdade, cidadãos de mal tentando se passar por cidadão de bem. Então o Bolsonaro é extremamente estratégico nesse momento. Por quê? Ele está comunicando com uma sociedade que adora ver o outro se ferrar, o momento em que algumas pessoas estavam sendo torturadas, algumas pessoas estavam sendo mortas, e o mais impressionante, ele conseguiu criar na cabeça das pessoas do Brasil que o apoiam, que as pessoas que naquela época eram torturadas são os corruptos de hoje. Então ele faz uma emissão da realidade de hoje para o passado, e o que ele fala no momento que ele comemora a ditadura militar, o que ele fala entre linhas é o seguinte: olha, se estivéssemos hoje vivendo aquele momento da ditadura militar, esses políticos estavam todos sendo torturados. E olha, o brasileiro tá louco para ver político torturado. Quando ele faz uma comemoração de um momento que possivelmente esses políticos seriam torturados, ele consegue muito mais apoio na sociedade do que repúdio, porque nós temos, infelizmente, uma classe intelectual muito menor do que a classe controlável. A classe controlável não vê o Bolsonaro fazendo uma apologia a uma época em que crianças eram torturadas. A classe manipulável do Brasil imagina aquela época da forma que o Bolsonaro conta, como uma época em que os militares governavam com pulso forte e com respeito, não havia corrupção, e os que queriam implementar um comunismo de corrupção no Brasil eram os torturados. O que ele consegue fazer? Ele cria uma expectativa que hoje estaríamos num mundo maravilhoso, num mundo em que o Temer não teria sido solto, ele teria sido torturado na prisão, no mundo em que o Lula estaria apanhando todos os dias na cadeia, no mundo em que não existiria corrupção porque os corruptos estariam presos sendo torturados. Essa distorção da percepção a respeito do que foi a ditadura militar é o que faz com que seja extremamente interessante para o Bolsonaro, nessa crise interna, fazer essa apologia à ditadura militar. Léo, bem colocado. Deixa eu agradecer aqui a Maria Emília, que se tornou membro do canal. Muito obrigado, Maria Emília, por chegar aqui entre os membros. O Marcelo de Mello dizendo: Carlos Aquiles Estopiatucci, saudações aqui do Texas. Legal, primeira vez que eu vejo o Texas participando. Parabéns ao aniversariante, Brasil 247, nossa esperança de um Brasil melhor. Muito obrigado pelo carinho. Aqui o Décio Amádio dizendo: boa noite a todos. Não sei se já foi noticiado, mas o Ministério Público acabou de emitir uma nota dura contra a intenção do Bolsonaro de festejar o golpe de 64. Eu diria que não é nem uma nota dura, é uma nota duríssima, né? Dizendo até que o Bolsonaro pode ter incorrido em crime, né? Eu vou passar para o Aquiles. Primeiro, para você comentar, Aquiles, essa impressão que o Léo tem de que talvez tenha sido um movimento estratégico do Bolsonaro, porque tem muitas viúvas muito saudosos da ditadura no Brasil, isso é fato, né? E segundo, as reações da sociedade, como a sociedade está reagindo a essa agressão, vamos dizer assim. Eu achei bem interessante o que o Estopa falou, e concordo com o que ele falou, e só queria acrescentar que nós hoje só nos deparamos com esse tipo de manifestação de um presidente da República, Léo, porque nós falhamos, né? Nós falhamos em resolver essa história no momento em que ela precisou ser passada a limpo, né? Em todos os países da América Latina em que tiveram ditaduras muito mais sangrentas do que o Brasil, foram os seus principais comandantes, os generais, os autores, eles foram punidos, eles foram presos, né? E há um sentimento de envergonhamento, há um sentimento de constrangimento
social, institucional, em relação ao período dessas histórias nesses países, né? No Chile, há isso, e ficou muito bem claro quando o Bolsonaro foi para lá fazer esse tipo de declaração demagógica, e foi rechaçado, né, pelo presidente da Câmara, presidente do Senado, o próprio presidente da República, né, que é um cara de direita, o Sebastião Pinheira, lá rechaçou o Bolsonaro. Então, Léo, na Argentina, a gente tem lá uma sociedade que não se permite cultuar qualquer menção à ditadura, porque foi feita justiça, o Rafael Videla, aquele sanguinário, foi morto na cadeia, e no Brasil não, houve um acordão, houve um acordo por cima, pelas elites, que preservou boa parte dessa linha dura que ficou aí encolhida a partir do governo Geisel, mas que nunca engoliu isso, né? E eu acho, Léo, também que essas vivandeiras que foram atiçadas estrategicamente pelo Bolsonaro, né, para desviar um pouco a sensação da inabilidade política dele, da base esfacelada, do Queiroz, de todos os esqueletos que estão no armário dele, justamente porque tem também um sentimento de revanchismo por conta da Comissão da Verdade, sabe? Comissão da Verdade, que foi uma tentativa, eu diria assim, tímida, de passar essa história a limpo, e isso gerou a revolta dos militares. Então é por isso que a gente vê hoje também muita gente encarnando um protofascismo e querendo comemorar uma agressão aos direitos civis, aos direitos humanos, à própria democracia brasileira, como a própria deputada Joyce Hasselmann, né? Nós vamos chegar nisso aí, nós vamos chegar nesse ponto da Joyce, Aquiles, mas eu vou passar para o Léo, porque é importante isso que você falou. Você falou o seguinte, olha, Chile e Argentina fizeram um acerto de contas com o passado, o Brasil não fez. No Chile, recentemente, teve a notícia aí de que os times de futebol soltaram, né, uma manifestação em repúdio à ditadura, houve muitos atos de protesto em relação à própria presença do Bolsonaro, e no Chile, um presidente de direita, que é o Sebastião Pinheira, né, repudiou também as declarações do Bolsonaro elogiando o Pinochet. Então ele achou que ia fazer gracinha lá no Chile e não se deu bem. Você acha, Léo, que aqui foi determinante no Brasil o fato de não ter havido comissão da verdade? E você acha que foi por tentar uma comissão da verdade que a Dilma também foi derrubada? Olha, Léo, eu acho que aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente. A gente tem uma situação em que nós temos, né, dentro dessas realidades, nós temos uma ditadura militar que começou com o entreguismo para os Estados Unidos e depois partiu para o nacionalismo. E durante esse período de nacionalismo, essa ditadura militar tentou se reinventar para o desenvolvimento interno do Brasil. Qual que é o grande problema? Nós nunca tivemos uma educação imparcial. Eu não estou me colocando do lado dos militares, mas a imparcialidade é você fazer críticas, mas ter coragem de apontar os lados positivos. E é exatamente por causa dessa questão de que, olha, sempre existiu dentro das críticas ao governo militar, sempre existiu o posicionamento de que é 100% ruim ou 100% bom. Então, dentro do bolsonarismo, fica aquela coisa de que foi 100% bom porque evitou o comunismo e só bateu em vagabundo. Dentro da opinião da esquerda, foi 100% bom para o Bolsonaro, foi 100% ruim para o povo da esquerda. É exatamente essa obscuridade que não permite o diálogo. O tema governo militar no Brasil nunca foi abordado de uma forma honesta por nenhuma das partes. O que seria interessante nesse momento era consciência do que aconteceu no governo militar, porque a partir de uma consciência do que aconteceu no governo militar, não existiria, sob hipótese alguma, uma projeção de um período maravilhoso, nem uma projeção de um período ruim. Por exemplo, o governo militar, depois do início do governo militar, quando o governo militar traiu os Estados Unidos, ele continuou sendo um governo repressor, mas em termos econômicos, ele passou a ser um governo extremamente nacionalista, tanto é que a grande crise que o Geisel, né, cada um gosta de chamar de uma forma diferente, eu acho muito bonito falar Geisel porque ele é brasileiro, no momento que ele começou a desafiar os Estados Unidos no tipo de que, olha, não dá pitaco no Brasil, o Brasil é nosso, ele teve uma postura que o Bolsonaro nunca teria. Ou seja, será que a gente pode comparar o governo militar ao governo Bolsonaro? De forma alguma, é uma coisa extremamente inferior. Então, o que eu penso é o seguinte:
Qual que é o grande problema? Não foi o fato do Brasil não ter punido aquelas pessoas, que eu acho que você chega numa circunstância em que os principais causadores da desgraça já morreram, e você tenta achar um ou outro para punir, para mostrar que foi punido, essa é uma circunstância um tanto quanto bizarra, porque foi um momento diferente, as pessoas tinham suas convicções e muitas pessoas estavam sendo feitas de massa de manobra. Se a gente for punir as pessoas que estão apoiando a Lava Jato hoje, a gente vai ter que punir grande parte do Brasil. No entanto, essa grande parte do Brasil acha que é uma operação contra a corrupção. Muitos militares que participaram do golpe militar, eles achavam mesmo que estavam lutando contra o comunismo que ia destroçar o Brasil. Na sequência, muitos militares que participaram da repressão contra a tentativa de redemocratização achavam que estavam trabalhando contra uma tentativa de outros países redemocratizarem para tomarem. Por que é importante a gente fazer uma abordagem muito inteligente sobre as coisas? Os militares tinham um certo medo, né? Isso eu falo dos militares nacionalistas. Eles tinham um certo medo de que a redemocratização desse para os Estados Unidos o poder de controle sobre a decisão do povo no que diz respeito aos votos. Quando a gente teve a total redemocratização, o primeiro presidente eleito, ele confiscou a poupança e entregou para os bancos. Muitas pessoas recuperaram e tem muitas pessoas que perderam dinheiro. Então, só para concluir, qual que é o mais importante hoje? Qual que é a maior crítica que a gente precisa fazer? A história do governo militar, ela nunca foi contada. Como ela nunca foi contada de uma forma sincera, de uma forma honesta, olha, críticas no aspecto humanitário, mas elogios no aspecto de soberania, elogios no aspecto econômico. A gente nunca teve uma imparcialidade para contar o caso do governo militar. Então a gente tem pessoas que imaginam que era maravilhoso, pessoas que imaginam que era terrível. A falta, esse obscurantismo nesse tema, que é o que faz a gente viver o que a gente vive hoje. É a mesma coisa do PT com o kit gay. No lugar do PT se manifestar a respeito do kit gay, mostrar onde o Bolsonaro estava mentindo, o PT preferiu se esquivar do assunto. Se esquivar do assunto fez com que as pessoas criassem na cabeça delas a própria conclusão a respeito do kit gay. Léo, deixa eu trazer aqui os superchats, mas olha, já tem muita coisa escrita sobre o regime militar. Tem os 4 livros lá do Gaspari, que era próximo aos militares. Tem muita coisa escrita pela esquerda também. Agora, um ponto que você fala, de fato, é verdadeiro, né? Houve uma inflexão no regime militar, ele começou extremamente associado aos interesses dos Estados Unidos, depois há um desvio, né? E o ponto que eu acho que é o ponto que mais incomodou foi quando o Brasil assina o acordo nuclear Brasil-Alemanha, né? Foi muito atacado pela imprensa na época, porque os Estados Unidos jamais poderiam admitir que o Brasil se tornasse uma potência nuclear. E depois os Estados Unidos, olha que curioso, né? Os Estados Unidos que treinaram torturadores no Brasil, etc. e tal, que fizeram o golpe, depois denunciavam o regime militar brasileiro em razão dos direitos humanos, né? Eles usavam os ataques aos direitos humanos como um instrumento de denúncia. Bom, o Caio Peixoto está mandando parabéns aqui para você, Aquiles, o Cláudio Alves dizendo: insisto em dizer que os democratas, inclusive 247, dão muita importância excessiva às merdas ditas pelo Bozo. Acho isso uma perda de tempo. Alice Nakata, que horror, até onde vai a inversão de valores, né? Acho que se referindo sobre a fala do Bolsonaro pedindo celebração em relação ao golpe. E o perfil escrito no céu bate com o que disse o Aquiles, dizendo o seguinte: a violência não punida se perpetua. Exatamente, a violência no Brasil não foi punida. Ficou sempre esse esqueleto, né? Que agora volta a assombrar o país. Bom, vou trazer aqui a nota do Ministério Público Federal. Quem assina? Débora Duprá, Domingos Sávio Silveira, Marlon Weikert e Eugênia Gonzaga. O documento afirma que a postura de Bolsonaro para que se comemore o golpe de 64 nos quartéis é, aspas, enorme gravidade constitucional e incompatível com o Estado Democrático de Direito. A nota também afirma que o Bolsonaro pode ser judicialmente reprimido. Para o órgão, a atitude do presidente soa como apologia à prática de atrocidades massivas e, portanto, merece repúdio social e político, sem prejuízo das repercussões jurídicas. O Paulo Moreira Leite escreveu um artigo mais cedo, a gente destacou na manchete, dizendo que o que o Bolsonaro está fazendo é ameaçando o povo brasileiro com uma nova ditadura. Dizendo o seguinte: ou vocês aí não enchem o saco, ou eu posso trazer uma ditadura de volta, já que nós vamos celebrar a ditadura. Você vê essa possibilidade, Aquiles, essa ameaça de uma ditadura? Se você quiser comentar também a nota do Ministério Público, é bem-vindo o seu comentário.
Primeiro sobre o posicionamento do Ministério Público, eu queria deixar aqui registrado, Léus, e amigas e amigos da TV 247, que o Ministério Público Federal não é apenas formado por deltãs dalanhóis, né? Ainda há gente séria no Ministério Público. Isso me deixa esperançoso, por ver que uma nota tão contundente quanto essa, porque vamos chegar num consenso aqui de que foram palavras muito duras as que foram empregadas nesse documento, né? Contra o presidente da República, que é um presidente que faz apologia a um período em que se subverteu a democracia. E aí, eu quero concordar aqui com o meu amigo Paulo Moreira Leite, porque realmente, diante de uma anarquia institucional, claramente o Bolsonaro, sem ter condições de tocar a sua pauta, e até assim habilidade mesmo política, como ele já demonstrou claramente, foi desmoralizado pelo Rodrigo Maia, pode sim recorrer a esse artifício de fechar um Congresso. Por que não? Todas as cartas estão na mesa. Todas as cartas estão na mesa. Essa questão das aproximações sucessivas e do autogolpe não foi apenas um sincericídio, mas foi também um alerta dado pelo Mourão quando ele ainda era um brucutu, quando ele ainda não tinha passado por um media training bem feito. Então é claro que estamos diante de uma ameaça. Olha aqui que legal. Deixa eu só trazer aqui, Léo, que acaba de chegar aqui, ó, Defensoria Pública da União acaba de protocolar também ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência por causa da comemoração do golpe de 64. Chegou aqui o documento que foi protocolado, chegou aqui no grupo de direito que eu participo. Me manda no meu WhatsApp aqui que eu já vou encaminhar para o pessoal que está editando o site. E aqui eu vou dar um alô aqui para o Larry, que está mandando beijinhos da Alemanha. Ele mandou um superchat também. Ele fala, Grüße aus Deutschland. Então, beijinhos aqui também, diretamente da Alemanha. Léo, sobre a questão colocada pelo Aquiles, né, de que o Ministério Público não é vamos dizer assim, não é só deltãs, tem muita gente boa também. A Vilma Ferito falou que essa nota é um alívio. Agora, você acha, e juntando com essa nota que você recebe da Defensoria Pública, você acha que, de fato, isso pode ensejar algum tipo de punição ao Bolsonaro? O Bolsonaro pode ser punido como um agressor da democracia brasileira? Léo, deixa eu só reforçar um pouco o que o Aquiles falou, porque o que o Aquiles falou talvez seja a coisa mais importante para a esquerda perceber nesse momento. A esquerda perdeu o apoio de militares das Forças Armadas e das polícias estaduais e também, obviamente, a Polícia Federal, que é uma polícia civil, né, uma polícia investigativa, mas perdeu também Polícia Civil e Polícia Federal. Por quê? Porque a esquerda caiu numa isca de que porque algumas pessoas dessa instituição estão do lado do que está acontecendo, as instituições estariam. Então foi um erro muito grande da esquerda ver o posicionamento de alguns militares de São Paulo e com isso concluírem que todos os militares ao redor do Brasil estariam do lado da repressão. Mas aí a esquerda começou, infelizmente eu preciso admitir isso, a esquerda começou a reprimir as polícias e o apoio do Bolsonaro dentro das polícias cresceu muito mais por causa do ataque da esquerda contra os militares e as polícias do que por causa das mensagens bizarras do Bolsonaro. Então, assim, as polícias foram pro lado do Bolsonaro mais pela dor do que por amor. E a esquerda comete o mesmo erro, infelizmente, com o Poder Judiciário, o Ministério Público. E o Aquiles falou uma coisa importantíssima. O Ministério Público não é composto apenas de deltãs, assim como o Poder Judiciário não é composto apenas de Sérgios Moros. Precisamos admitir que, pelo perfil econômico dos membros do Ministério Público e dos magistrados, é natural que essas pessoas se posicionem contra os mais pobres. É natural porque, infelizmente, precisamos partir pelo pressuposto que o ser humano é, em maioria, egoísta. Mas a gente tem observado muitos procuradores e muitos juízes se manifestarem a favor do Brasil, a favor da soberania nacional e a favor do povo pobre brasileiro. Parece-me que alguns procuradores, alguns juízes têm algum conhecimento de economia e começaram a perceber que, destruindo a classe trabalhadora, eles, como funcionários públicos, não vão ter de onde tirar o salário deles, né? Vai cair a renda de todo mundo. Então é importante que a gente saiba distinguir, obviamente,
uma instituição, nós não podemos apedrejar a instituição e a parte podre dessa instituição. Agora, sobre a possibilidade do Bolsonaro ser punido, o que eu consigo perceber agora é que existem duas possibilidades nesse momento. Existe uma possibilidade do Bolsonaro botar medo no resto, como existe a possibilidade de uma união, que é aquilo que nas relações internacionais eles chamam de bandwagoning. Imagine que os Estados Unidos, hoje como superpotência mundial, eles conseguem vencer qualquer exército. Mas se os outros países se unirem contra os Estados Unidos, eles podem destruir os Estados Unidos para depois definirem quem é o próximo líder mundial. Assim como para derrubar o governo militar no passado. A gente teve união, que tem foto, inclusive, do Lula e do Fernando Henrique juntos para derrubarem o governo militar e reestabelecerem a democracia. O que pode acontecer nesse momento é uma união dos partidos políticos que já percebem o monstro que criaram, que é essa Operação Lava Jato, para varrerem tanto a Operação Lava Jato como seu efeito colateral, que é o Bolsonaro. Então, eu percebo que esses eventos juntos podem sim ser aproveitados aí para conseguir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Mas lembrando, um processo de impeachment, ele requer uma preparação popular. O que eles fizeram para dar o golpe de Estado? Criaram toda uma expectativa que a Dilma era odiada pela população. Eles estão trabalhando nisso agora com o Bolsonaro. Falou coisas importantíssimas que eu queria destacar. Por exemplo, você fala assim, Bolsonaro como efeito colateral da Lava Jato. O Gessé Souza, no livro A Elite do Atraso, ele sempre falava disso. Ele falava que o Bolsonaro era consequência direta dessa operação. Mas é uma consequência mais direta, mais do que no plano simbólico, até nas ações concretas. Eu vou dar um exemplo. Antes, vou só agradecer aqui ao Emanuel Cerqueira, que se tornou membro do canal. Muito obrigado, Emanuel. E a Mônica, que mandou um superchat aqui para a gente também. A gente deu uma manchete anterior que eu achei assustadora. O Aquiles acompanhou. A pessoa que administrava um perfil nas redes sociais chamado República de Curitiba era empregada do gabinete do Flávio Bolsonaro. Esse perfil República de Curitiba vivia atacando o Rodrigo Maia, né? Atacando o parlamento. Então, o bolsonarismo, e que tem conexão direta com a Lava Jato, funciona sob a lógica da intimidação permanente, né? As pessoas são intimidadas para agir de acordo com os anseios dessas pessoas, né? Então é muito sério, né? Muito séria essa descoberta de que o perfil República de Curitiba, né, de exaltação à Lava Jato e ao Bolsonaro, era administrado por uma funcionária do Flávio Bolsonaro. Portanto, as conexões entre bolsonarismo e lavajatismo são muito mais complexas, né? Deixa eu agradecer aqui também, eu vou passar para você aqui, Aquiles, aqui a Nadira Alves dizendo parabéns, Aquiles, Lula livre, mais um membro chegando, que é o Paulo Sérgio, obrigado Paulo Sérgio, e também a Mônica dizendo, 247, TV que desperta a consciência e cidadania do povo brasileiro. Obrigado, essa a nossa missão. Vou até tirar um print desse superchat e mandar para o pessoal que está elaborando lá as nossas missões, conceitos, coisas desse tipo, que essa é realmente a filosofia. Aquiles, como é que você viu esse fato da gente ter uma empregada do Flávio Bolsonaro administrando o perfil República de Curitiba, que ataca o STF e ataca o Congresso? Eu vejo, Léo, que não foge em nada à regra do próprio Flávio Bolsonaro, né? Quem empregou um cidadão como o Fabrício Queiroz, que fazia dinheiro fazendo rolo com carro, né? Em tese, mas tem muitas ligações com milícias, empregar aquela cidadã lá, a jornalista Elisângela, né, que foi até candidata a deputada, não eleita, que recebeu aí uma parte do dinheiro para sua campanha e a maioria do que ela gastou foi com o próprio marido, né? Eu acho que não, é o modus operandi do clã Bolsonaro, né? Eu só queria enfatizar que essa destruição de reputações, né, ela está começando a receber uma inflexão grande, viu, Léo? Porque essa reação do Rodrigo Maia, inclusive contra o próprio Carluxo, né, quando ele largou a articulação da reforma da Previdência, foi em reação a uma provocação do Carluxo, né, que chamou ele de velha política. E então, você tem o presidente da Câmara reagindo, e você tem o presidente do Supremo Tribunal Federal também reagindo, né? Tá aí as condições para ou uma inflexão da parte dessas milícias virtuais,
que podem se intimidar com o poder, ou um embate declarado, né? Porque, e aí eu queria lembrar também um artigo muito importante que eu recomendo fortemente, que a gente publicou, do jornalista Florestan Fernandes Júnior, membro dos Jornalistas pela Democracia, onde ele conta bastidores de possibilidades que que o Jair Bolsonaro tenha uma milícia no baixo clero do Exército, das polícias, ex-militares, né? Quem sabe até, Léo, fazendo aqui uma provocação, quem sabe até algo que o Dietrich Eckart e os seus companheiros fizeram no começo ali do nascimento do nazismo, recrutando uma milícia com o Göring, né? Recrutando uma milícia para que, em caso necessário, há um comando do próprio Bolsonaro ou dos militares, essas milícias ajam aí já fisicamente, porque virtualmente elas já estão agindo e estão sendo reprimidas. Agora resta saber se vai entrar num conflito físico. Isso que você falou é importantíssimo, viu? Porque, na verdade, na Alemanha também, você tinha o sistema político que achava que ia controlar o Hitler, não controlou. E o exército achava que ia controlar o Hitler, também não controlou. O exército tentou dar um golpe contra o Hitler e perdeu, né? Porque o Hitler montou as suas milícias, né, as suas polícias secretas, exatamente a partir da base dos oficiais. Então, vou passar para o Léo para ele falar sobre isso, se quiser, mas falar também, sobretudo, sobre esse fato de você ter uma pessoa no gabinete do Flávio Bolsonaro atacando o Congresso e Supremo Tribunal Federal. Foi demitida porque foi coberta. Sim, Léo. Olha, essa questão da utilização dos funcionários públicos para fazerem a campanha do Bolsonaro na internet é uma coisa que está acontecendo, obviamente, há provavelmente aí 4, 5 anos. Eles têm uma estrutura muito grande de comunicação da internet e eles não teriam conseguido pagar por essa estrutura sem a utilização dos funcionários públicos. Isso é uma coisa muito lógica. Agora, quando eu falo dessa importância de rolar esse bandwagoning, de todos os partidos se unirem nesse momento para neutralizar esse poder paralelo que está surgindo, é exatamente por causa disso que você falou. Existe sim esse risco de que o Bolsonaro crie essas estruturas, crie estruturas de poder e que ele não possa sofrer um impeachment. Indiferente do crime que ele cometer, ele sempre vai ter um poder paralelo do lado dele, que não vai ouvir STF, já não ouve, né? A gente sabe que o poder do STF está um pouquinho abaixo de determinados grupos no Brasil. Então é muito importante trabalhar, que os poderes políticos tentem isso agora, porque está cada vez mais difícil que uma coisa dessa possa acontecer. Uma coisa dessa o quê? Acabar com a Lava Jato e acabar com o Bolsonaro. A única forma de acabar com a Lava Jato é com uma concordância dos políticos em falar a verdade para o povo brasileiro, falar o que significou a Lava Jato, para que a Lava Jato existiu e o que a Lava Jato causou. Enquanto eles estiverem lutando para esconder isso do povo, para tentar se beneficiar da Lava Jato, eles serão as próximas vítimas da Lava Jato. Eles criaram um cachorro que perdeu a noção de quem é o dono. Então é isso que acontecia. Um cachorro muito bravo mesmo, que está solto aí, sem saber quem é o dono, mordendo todo mundo. Muito bom. Ô, Léo, eu estava olhando aqui esse WhatsApp que você mandou. De fato, a Defensoria Pública está ingressando com uma ação para impedir as festas nos quartéis sobre a ditadura militar. E sobre isso também, já que a gente está fazendo essas analogias, né, o Bolsonaro pode ter uma base militar abaixo, os generais, né, veem com muito maus olhos o próprio governo Bolsonaro achando que vão controlá-lo, o Olavo de Carvalho, que é o guru, atacando os generais, dizendo exatamente isso. Não, todos esses generais acham que são superiores ao Bolsonaro. Né? O Steve Bannon deu uma declaração hoje dizendo que o Bolsonaro é um dos líderes mais importantes do mundo, né? Então esse conflito está colocado, né? E hoje eu queria trazer uma informação: o Mourão, o vice, está na Fiesp, ou já foi para a Fiesp, vários empresários colocados ao redor do Mourão, né? E já começando a pressionar, dizendo: e aí, Mourão, vamos ficar nessa encalacrada mesmo, né? Como é que você vê esses movimentos do Mourão, Aquiles? Você acha que o Mourão pode estar, assim como os nazistas tentaram derrubar o Bolsonaro, você acha que pode ter um movimento da cúpula militar, tentaram derrubar o Hitler? Pode haver um movimento da cúpula militar para derrubar o Bolsonaro? Acho que sim, Léo. Não só da cúpula militar, mas essencialmente da elite financeira do país.
A elite que está vendo que o Bolsonaro não tem capacidade cognitiva para entregar a agenda com a qual ele se comprometeu ao ser eleito, né? E o Mourão, ele é uma pessoa perspicaz, é um cara inteligente, experiente, já tem experiências fora do país. Ele não é um cara, assim, ogro, ele não é um cara, vamos dizer assim, chucro, né? E o Mourão... Deixa eu só trazer 2 comentários aqui, eu acabei me esquecendo, mas são importantes, né? Estão aqui no Superchat, a gente já volta para essa questão do Mourão, porque senão eu vou perdê-los aqui. Né? O Cláudio dizendo que não vê mais condições de o Brasil implantar uma ditadura militar plena, porque o Brasil é muito mais complexo do que em 64, né? A Fernanda também mandou um comentário sobre aquela questão que a gente falava que o Ministério Público não é um monolito, que o Judiciário também não é um monolito. Ela dizendo, é exatamente por não generalizar que Lula ainda tem esperança nas vias judiciais. Mas fala dos movimentos do Mourão, enquanto isso eu vou procurar mais informações aqui, Aquiles, sobre como é que foi esse encontro na Fiesp. Muito bom. A Fiesp, sempre a Fiesp, né? Por trás de movimentos golpistas. Mas o que eu estava dizendo é que o Mourão é um cara inexperiente. Então, ele já percebeu que Bolsonaro não termina o mandato. Ou é a chapa inteira que vai ser retirada se em até 2 anos pela via eleitoral, porque para isso existem denúncias e existe uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que questiona abuso de poder econômico contra o Bolsonaro pela questão dos disparos do WhatsApp. Então, a Justiça Eleitoral tem uma carta na manga. Ela pode retirar o Bolsonaro pela via eleitoral. Ou pode haver uma concertação e o Bolsonaro sair pela via parlamentar por meio de um impeachment. Quem seria o beneficiado? O Mourão. E aí ele já está fazendo, ele está mais ou menos fazendo os caminhos do Michel Temer. Caminhando com a parte da elite, ouvindo o que é que a elite quer, falando o que a elite quer ouvir e se, vamos dizer assim, cacifando, ganhando, vamos dizer, algum tipo de respaldo perante a opinião pública para suceder um Bolsonaro, porque vamos convir que o Mourão está numa situação muito mais confortável do que a que esteve o Michel Temer. Porque, apesar de todas as críticas contra a presidente Dilma Rousseff, existia uma massa cefálica do governo muito competente. O governo Dilma Rousseff era formado por pessoas brilhantes. Você tinha um ministro da Educação, um Aloysio Mercadante, um Renato Janine Ribeiro, você tinha uma Gleisi Hoffmann, você tinha pessoas de competência. Para o Michel Temer, foi muito mais complicado para ele suplantar tudo isso. O Mourão, não. O Mourão tá com mamão com açúcar, cara. Olha o nó que a gente está vivendo, gente, é muito interessante. Fui pesquisar as informações sobre Fiesp, Mourão, etc. e tal. Né? Olha isso aqui, Léo. Ministro da Defesa, o general Fernando Lima, se eu não me engano, né? Fernando Azevedo, ele disse o seguinte: não usaremos o termo comemoração para tratar de 64. Ou seja, os generais estão recusando a festinha do Bolsonaro. Né? Aí, o Mourão mandou um recado para o próprio Bolsonaro agora na Fiesp, dizendo que papel de líder, de presidente, não é ficar só recebendo aplauso, não. Tem que se envolver, tem que negociar com o Congresso, porque o Congresso representa a população, né? Então não é só querendo receber aplauso. E sobre o encontro na Fiesp, é o seguinte, começou às 4 da tarde, é praticamente uma sabatina com o Mourão, dos empresários, 140 empresários ao redor do Mourão. Foi o chefe do Comando Militar do Leste, também, que é um general importantíssimo, né? Comando Militar do Leste talvez seja o comando mais importante das Forças Armadas. E depois desse encontro, que é uma sabatina, tem um jantar fechado na casa do Paulo Scaff, aí para 30 convidados. Então são 140 empresários agora à tarde, Mourão mais um general, 30 empresários à noite. É muita informação, mas eu vou pedir para o Léo dar uma organizada, depois eu te devolvo, Aquiles, sobre esses aspectos. Os generais recusando a festinha da ditadura, né? O Mourão mandando um recado para o próprio Bolsonaro, né, nesse encontro, e os empresários que estão fazendo a aproximação sucessiva agora, né? Léo, o mais importante para avaliar a postura dos generais é que os generais não querem limpar o golpe de 64. É mais ou menos assim.
Vamos pensar a respeito de uma instituição que viveu situações semelhantes no passado e hoje ela não faz questão de justificar que foi um período bom. A Igreja Católica, todo mundo que estuda a história da Igreja Católica sabe sobre a história do Tribunal de Inquisição, queimavam pessoas, mas enfim, picavam pessoas, torturavam. A gente não vê nenhum papa tentando comemorar aquela época, dizendo que foi uma época boa, porque eram só pessoas possessas pelo demônio que eram queimadas, porque é muito difícil você tentar justificar que naquela época as coisas estavam corretas. Então, se aparecer um governo louco, católico, tentando dizer que, olha, parabéns à Igreja Católica pela Idade Média, pelo tempo do obscurantismo, porque naquela época vocês estavam matando todas as pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Por mais que essa pessoa tente fazer essa justificativa daquele período, que não é um período muito aceito pela humanidade, a própria igreja vai recuar e vai dizer, não, nós não queremos comemorar aquele período. Nós queremos mostrar que nós hoje somos uma nova igreja. E eu tenho defendido isso principalmente por causa das minhas críticas em relação à esquerda acusar os militares de hoje por causa dos militares do passado. São realidades distintas, são pessoas diferentes. Então, não é pertinente para os militares que querem se apresentar para o Brasil como sendo pessoas diferentes, pessoas capazes de participarem do governo, baterem palmas para um evento que aconteceu no passado que só tem a tirar desses militares. Então, comemorar o evento de 64 é a pior coisa que pode acontecer para os próximos militares, que seria como os militares dizerem que, nós gostamos daquela época, se for necessário, nós vamos repetir aquela época. Da mesma forma, com a analogia que eu fiz, se a Igreja Católica começasse a comemorar os eventos da Idade Média, ela estaria dizendo que, olha, foi lindo ter queimado pessoas em fogueiras, foi lindo ter torturado pessoas, e estamos dispostos a fazer isso novamente, se a gente tiver a oportunidade. Resumindo, o que você está dizendo é que os militares querem aproveitar essa oportunidade para limpar a imagem. E o Bolsonaro tenta sujar a imagem dos militares, né? O Alex Sonic acabou de subir um vídeo na TV 247 também, onde ele fala: festejar 64 é torturar de novo, né? É agredir as vítimas. Então, eu acho que tem um pouco essa lógica, né? Os militares tentando provar que pode ser, né, algo diferente desta vez, né? Aquiles, você, como é que você vê essa reação dos militares ao Bolsonaro? Não estão querendo se associar a essa provocação que ele faz, né? Porque os militares, por mais que tenham impedido o Lula de disputar a eleição, a gente sabe que eles conduziram um processo eleitoral viciado, eles querem manter as aparências de uma democracia, né? Isso me parece bastante claro. Então eles não querem, tipo assim, abraçar a selva como o Bolsonaro faz. É como se os militares, Léo, naquela época, os militares de hoje fossem assim a turma do Castelo Branco, sabe? A turma do Castelo Branco que é mais assim, isentona, tipo, a gente tá aqui no poder, mas a gente vai só dar uma organizada na bagunça e daqui a pouco a gente retoma aqui, né? E o Bolsonaro é aquela turma do Frota, é aquela turma do Costa e Silva, vamos dizer assim, o refúgio dessa linha dura, sabe? Os filhotes, as ervas daninhas que não foram extirpadas da história brasileira, que hoje brotam aí, né, de uma maneira assim constrangedora para uma parte, para a elite das forças militares, né? A própria manifestação de alguns militares, né, como o general Fernando de Azevedo Silva, né, ministro da Defesa, que também não coadunou com esse tipo de posicionamento, que é um posicionamento, Léo, claramente populista, claramente assim para a galera, sabe, para o nicho dele. Bolsonaro está vivendo uma quebra de confiança da sua base. O patamar que está apoiando o Bolsonaro está diminuindo, né? A massa da população que o apoia diminuiu. Então ele precisa de tempos em tempos ficar jogando esse tipo de ração, para essa horda, né? Que obviamente é rechaçado por quem tem um mínimo de conhecimento político e que quer governar o país, que são os militares. Uma prova disso é Mourão hoje, com uma parte do PIB lá na Fiesp. Bom, vamos então aqui, vamos falar disso ainda, mas eu vou agradecer aqui o Saulo José, que se tornou membro, e também o Tércio Assunção, mais 2 membros aqui no canal. A gente precisa falar
sobre a Joyce, líder do governo Bolsonaro, Joyce Hasselmann, mas que o Léo chama de Joyce Hasselmann, eu não sei por que ele trocou Hasselmann por Hasselmann. Ô Léo, a Joyce andou dizendo o seguinte, que finalmente agora vai se fazer uma revisão histórica de 64, vai se contar a história verdadeira. E aí o que fizeram? O próprio Felipe Neto, que é um dos maiores twitteiros, youtubers do Brasil, acho que foi ele, não sei se foram outras pessoas, resgataram vários tweets da Joyce em que ela atacava a ditadura militar. O que terá feito a Joyce Hasselmann mudar tão radicalmente de opinião, Léo Stoppa? Olha, Léo, o interesse, obviamente, e a demanda social. O mais importante, que principalmente a esquerda precisa perceber que nesse momento existe uma demanda social por um justiceiro. Então, você criar um justiceiro do passado, principalmente se esse justiceiro estiver do seu lado, é muito confortável. A Joyce era contra a ditadura militar no momento em que a ditadura militar podia dar borrachada nela, mas nesse momento ela é totalmente a favor, porque ela vai estar entre os poucos que vão estar protegidos pelas borrachas dos militares. Então, ser contra a ditadura depende da posição que você está. É muito fácil para a Joyce, para o Kim Kataguiri, para o Alexandre Frota, porque eles estão apoiando essa rigidez do governo e eles são autoridades constituídas. É difícil para a Joyce como jornalista, mas é muito fácil para a Joyce como deputada. É muito fácil para ela, nesse momento, se posicionar do lado daqueles que têm as armas, principalmente porque agora é mais confortável, né? Agora, se ela fosse uma pessoa comum, não é errado para a Joyce, não é errado para esses deputados aí se posicionarem a favor da reforma da Previdência, porque satisfaz os interesses deles, nem contra a reforma trabalhista, porque eles não são CLT. Agora, o que é bizarro é imaginar o povo desse lado. Então, a Joyce vai se manifestar hoje sempre baseada no oba-oba do momento, na demanda popular. É aquela pessoa que montou uma loja de orgânicos falando que os alimentos com agrotóxicos causam câncer. Ela percebeu que não tem uma demanda muito grande por orgânicos e começou a vender os alimentos com agrotóxicos e trouxe um comentário completamente diferente agora. Esses políticos, eles vão se adaptando às realidades. Esses políticos vão se adaptando à demanda social. E a demanda social que existe hoje é pelo justiçamento, o justiçamento que se procura hoje. É bater e torturar e matar políticos, e a história que se tem do governo militar é que era um governo que batia e matava políticos. E hoje nós precisamos admitir que nós temos uma geração que foi criada com domingos de videocassetadas. O povo brasileiro de hoje, todo o povo brasileiro de hoje teve momentos de prazer aos domingos assistindo televisão, as pessoas se ferrando e rachando de rir da desgraça dos outros. Ou seja, esse produto, que é o produto de um governo que vai pegar o político, descer a cacetetada, que vai torturar, que vai fazer sofrer, isso é uma coisa que atende os anseios de parte da sociedade. Essa parte da sociedade que comemora a possibilidade da prisão da Dilma, mas sem conseguir falar uma coisa que a Dilma fez de errado. Essa parte da sociedade que agride a Dilma, que é talvez o primeiro presidente da República do Brasil que teve uma coragem efetiva de combater a corrupção. E pergunta básica, por que eles fazem isso? Porque é político. É como se o político fosse um ser desumanizado, não interessa o que o político faz, você tem que ter prazer em ver esse cara se ferrar. Simples assim. Principalmente que a Dilma foi presidenta, um alto cargo para uma mulher, incomoda muitas pessoas no Brasil. Mas a demanda social que existe hoje no Brasil é por tortura. A demanda social que existe é por cacetetada. E ela apresenta o governo militar como sendo essa opção. Só que ela não explica que a cacetetada, ela pode sair simplesmente da esfera política. Ela pode ir para as ruas e atacar pessoas de bem. Como aconteceu, Léo, inclusive num vídeo em Pernambuco, que dois policiais agridem uma pessoa sendo presa, né? Tem até um vídeo circulando mostrando rico sendo preso e pobre sendo preso. Pobre sendo preso leva porrada publicamente. O rico sendo preso, até o policial fala assim, não, gente, não vamos filmar não, vamos respeitar a imagem da pessoa. O Wilton Santos dizendo, a ditadura no Brasil se beneficiou do milagre econômico. Com o colapso econômico, os golpistas não se perpetuam. Esse golpe não tem como se estabilizar, na visão do Wilton, em razão da economia. Zé Domingos aqui mandando um superchat, obrigado. E a Luzia dizendo, se essa questão Fiesp e Mourão, militares, se aprofundar, está dizendo aqui, será que o Trump invade o Brasil para defender o Messias?
de fato, né, o Bolsonaro está governando para atender aos interesses dos Estados Unidos. O que incomoda muitos empresários é o fato disso estar ficando evidente, está ficando escancarado que o Brasil está perdendo espaço na economia. Por quê? Porque o governo não atende aos interesses dos empresários nacionais, seja da indústria, do agronegócio, etc. Então, esse encontro na Fiesp também vai ter um componente de pressão, principalmente no jantar reservado, né? Esse jantar vai ser aquele que merecia ter ali um homem invisível assistindo para ver o que o Paulo Scaff vai estar debatendo com o Mourão. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho que tem aí os movimentos acontecendo. Aquiles, comenta o caso da Joyce, que você queria falar sobre a Joyce também. Eu queria... O Leonardo Stolper, ele foi muito, assim, eufemístico ao retratar a deputada Joyce Hasselmann. Eu queria pedir licença aqui para dizer que nada mais é do que oportunismo que ela está fazendo, né? Joyce Hasselmann está fazendo demagogia política. Ela está se beneficiando e ela está utilizando uma ferida brasileira, que ela já viu que tem audiência, para tentar manter viva essa milícia virtual bolsonarista que ajudou-a a eleger, né? Joyce Hasselmann é uma pessoa cuja biografia fala por ela, né? Uma pessoa que plagiou matérias, uma pessoa que não tem um mínimo senso ético profissional e agora deu luz, essa vivandeira ao defender a ditadura militar de uma maneira claramente oportunista, assim, mas na maneira mais descarada, na maneira mais, assim, desavergonhada. Porque se a Joyce Hasselmann tivesse o mínimo de responsabilidade e de respeito a todas as vítimas dos brasileiros e das brasileiras que foram mortos, torturados, presos, exilados, fuzilados, suicidados durante a ditadura militar, ela deveria ter a decência de calar-se ou então de se desculpar, né, ao invés de insuflar em nome de um proselitismo político que claramente é datado, Léo. Isso aí não se sustenta. Você tentar manter um mandato parlamentar conseguido à custa de fake news, porque lembrem-se vocês, nas vésperas da eleição, a Joyce Hasselmann dizendo que o Haddad ia sair do PT, que tinha isso, que disseminadora de notícias falsas, né? Uma coisa é você divulgar uma madeira de piroca, outra coisa é você insultar a memória de uma mãe, de um pai, de um irmão que perdeu um familiar durante a ditadura militar. É um crime inaceitável, sabe? É uma quebra de decoro. O que a Joyce Hasselmann fez. Não é apenas oportunismo político, é uma quebra de decoro, é uma irresponsabilidade você se investir de uma autoridade, de um mandato, para agredir a memória do país, sabe? Então, se você fala em quebra de decoro, até em função das manifestações anteriores dela, eventualmente um caso para ser levado ao comitê de ética, não é isso? Comitê de ética, comissão de ética da Câmara. Claro, Léo, não tem, essa nota do Ministério Público, ela pode servir muito bem para a própria deputada. Olha, sabe, não há prerrogativa de cargo, não há proteção do mandato contra ataques à memória das vítimas, sabe? É um absurdo a gente ter esse tipo de situação ainda perdurando no país de uma maneira assim, livre, leve e solta, vamos comemorar a ditadura, vamos fazer isso e ficar por isso mesmo. Não, pessoas morreram. Pessoas foram torturadas barbaramente, sabe? Pessoas foram enterradas de maneira indigente. Tem pessoas que até hoje não sabem onde está seu pai. Se lembra da questão do Marcelo Rubens Paiva? Eles não conseguiam viajar porque simplesmente o pai deles não era dado como morto, era dado como desaparecido. Ainda hoje tem pessoas assim. Aí você ouvir uma detentora de um mandato eletivo insultar a memória dessas pessoas que morreram é um absurdo. É um absurdo completo. Né, realmente assim, é uma desumanidade, mas é o que a gente está vivendo, né? Esses monstros saíram do armário e foram eleitos. Como a gente falou de Alemanha no começo do programa, me ocorreu um vídeo que circulou muito na campanha presidencial, né? E aí você falou, a sociedade brasileira falhou em deixar essas figuras ascenderem, né? Eu me lembro que uma jornalista brasileira pegava falas do Bolsonaro e levava para pessoas na Alemanha comentarem. E aí tinha um cara que falava assim, porra, mas esse cara aí pode ser candidato, ele pode falar essas coisas, porque o parlamentar, em tese, ele tem o direito de falar o que ele bem entender, né?
mas não é bem assim. Você não pode exaltar tortura, a quebra do regime democrático, né? A sociedade falhou porque ela foi conivente com a ascensão do regime neofascista. Léo, a gente está chegando aqui ao horário de encerramento, eu vou passar então para você fazer uma reflexão final sobre esse nó que o Brasil está vivendo, né? O Mourão falou na Fiesp agora também que o governo tem que tomar medidas impopulares. Ele fez esse discurso para os empresários referindo-se às tais reformas que o Bolsonaro não abraça, né? A gente vê claramente o choque entre os generais e o Bolsonaro talvez tendo uma base, né, entre os oficiais aí de baixa patente, né? E, enfim, tentando trazer de volta aí uma saudade de uma ditadura que os próprios generais querem evitar. Como é que a gente vai sair desse nó, se é que a gente vai sair, Léo? Só a única possibilidade de sair desse nó, o que eu vejo hoje é uma união, que eu nem digo mais união das esquerdas. O que eu penso hoje é que, primeiro, as funções do poder precisam perceber que nasceu dentro do Brasil um monstro muito grande, que é o fascismo advindo do fake news. Essas funções do poder que participaram do golpe, elas precisam nesse momento se unir no sentido de contar para o brasileiro a verdade sobre o que aconteceu, porque tem muita pessoa, estou vendo vários comentários aqui de pessoas estúpidas que é Moro, um Moro herói. Então hoje a gente precisa de uma união dos políticos, uma união bem consistente para explicar como tudo aconteceu no Brasil, para que essa mensagem chegue a todos. Essa é a única forma da gente sair dessa confusão. E uma coisa que o Aquiles falou sobre esse comportamento dissimulado da Joyce, o que acontece, Aquiles, e isso é uma coisa muito legal, porque isso volta, né, você falou essa questão de ética, e isso vai para a filosofia da ética, inclusive, que quando a gente pensa naquela coisa lá do Immanuel Kant, que é a ideia que existe uma briga, né, entre o utilitarismo e a filosofia do Immanuel Kant, e segundo Kant a ideia é que você nunca deve usar pessoas como meios para que você chegue a um determinado local, nunca você deve usar pessoas como escadas, nunca você deve usar pessoas como ração ou como energia para os seus objetivos. As pessoas precisam ser tratadas como fins em elas próprias, né, fins em si mesmas. E já, por outro lado, a ideia utilitária, que é essa cultura norte-americana que foi injetada no Brasil e foi muito bem utilizada por esses políticos que chegaram ao poder, é que as pessoas não são dignas de verdade, as pessoas são simplesmente recursos que você utiliza para chegar aonde você quer chegar. E quem soube utilizar muito bem essas técnicas de desumanizar seres humanos e utilizá-los como recursos, foram esses liberais que chegaram ao poder agora. Se você percebe o nível intelectual do Kim Kataguiri, você não acredita que ele acredita na bobeira que ele fala. Não, ele não acredita naquela bobajada que ele fala. Ele fala aquilo porque ele sabe que aquele tipo de postura vai dar para ele popularidade e votos. Assim como você falou a respeito da Joyce, e assim como é possível perceber através das manifestações anteriores dela, ela não pensa dessa forma. O que ela prega hoje no parlamento, o que ela pregou durante a campanha, é simplesmente atender uma demanda social que quer esse punitivismo, essa palhaçada. Ou seja, essas pessoas que chegaram ao poder através desse liberalismo mentiroso, elas não acreditam nisso. Elas perceberam que esse é um produto que o povo está acreditando. E assim como muitos pastores de falsas igrejas conseguem arrancar dinheiro dos fiéis, exatamente oferecendo aquilo que os fiéis querem ouvir, o que a Joyce e esses outros políticos fizeram foi oferecer uma coisa que nunca vai ser entregue, que é o fim da corrupção, que é a moralidade, que é um Brasil perfeito, e usaram os seres humanos como meios para chegarem onde eles queriam. Então eles sabem que estão fazendo covardia, eles sabem que estão mentindo, mas eles continuam porque tem dado certo. Léo, deixa eu trazer aqui um comentário muito interessante do Eloy Menezes, dizendo o seguinte, e tem tudo a ver com o que disse o Aquiles agora há pouco. Tive irmão preso, torturável, incomunicável por 3 meses, golpe de 64. Ele pertencia a um grupo de jovens católicos. O que nós, familiares, achamos da comemoração do golpe? Pois é, tem que perguntar para a Joyce Hasselman o que ela tem a dizer para o Eloy e para a família do Eloy. Né? Até para a família do Alex Sonic, né, que fez um relato emocionado uma vez sobre como foi a prisão dele. Também do nada, sem nenhuma razão, pegaram, deixaram lá 3 meses incomunicável, né? Bernardo Pérez dizendo, recomendo o filme Ele Está de Volta na Netflix, acho que fala da questão do Hitler.
Roberto Filho, a guerrilha do Araguaia talvez tenha sido o maior exemplo do Estado opressor e ditatorial, uma vergonha que fez o Brasil ser condenado internacionalmente por suas atrocidades. Monteiro dizendo, parabéns, Aquiles, toma uma cerveja, abraços, amigo, e a Aparecida falou, não vale cerveja golpista. O Eloy mandou um outro superchat, mas era para cobrar do superchat anterior, então já está lido aqui. Aquiles, já que o Léo falou também dessa questão de como sair desse nó, hoje teve um fato importantíssimo, vamos esticar um pouquinho mais, que foi o encontro do Guilherme Boulos, Sônia Guajajara pelo PSOL, Fernando Haddad pelo PT, Ricardo Coutinho pelo PSB e Flávio Dino pelo PCdoB, soltaram uma nota conjunta com vários pontos. Defesa da democracia intransigente, que passa por Lula livre, combate ao fim da Previdência Pública, né? Enfim, acho que são esses os eixos principais, democracia e defesa da soberania nacional também. Eu acho que aí já tem um embrião, né, de um primeiro passo de uma união nacional contra o avanço do fascismo, né? Eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com aquela imagem, né, do Haddad, do Boulos, do Flávio Dino, do Coutinho, sabe? Mostra que a esquerda está construindo, está forjando uma união e que um dos cernes dessa união está ali, ó, a liberdade do Lula, sabe? É o Lula livre. É o Lula livre que vai unir a esquerda, não tem outra opção. Por mais que nós tenhamos segmentos da esquerda que tentam, vamos dizer assim, apartar a liberdade do ex-presidente Lula da causa da esquerda, não tem como, que são coisas intrínsecas. Então, quando eu vi hoje PCdoB, PT, PSB, PSOL, unidos nessa questão, eu fiquei assim, Léo, eu fiquei esperançoso, sabia, cara? Eu fiquei esperançoso que a esquerda unida, sabe, coesa, num discurso uníssono, dizendo Lula livre. E a democracia brasileira só vai ser restaurada quando o ex-presidente Lula estiver fora da cadeia. Isso em absolutamente nada quer dizer com protagonismo, com hegemonismo do PT, sabe? Isso é a defesa da democracia. Fiquei muito feliz de ver a maturidade da esquerda em falar isso de uma forma assim, natural, de uma forma, sabe, tranquila, de uma forma sem rusgas. E é bom dizer também, Léo, que o PDT, partido do ex-ministro Ciro Gomes, também assinou uma nota conjunta com os partidos da oposição, não em relação ao Lula livre, o que é uma pena, é lamentável, é um erro, mas, pelo menos, em relação à discordância e à luta contra a reforma da Previdência. Isso aí também, Léo, tem resultados práticos, porque nas votações, na tramitação, né, uma atuação em bloco da esquerda, nessa questão da reforma da Previdência, pode, por que não, beneficiar e, vamos dizer assim, estreitar laços com setores do PDT, com setores do partido, que também sabem que o Lula está sendo injustiçado, mas, assim, ficam constrangidos de assumir uma posição como a dos demais partidos, porque um líder do seu partido realmente é contra essa ideia. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter visto todos eles juntos. Queria dizer que é uma esperança para os brasileiros que lutam hoje diariamente pela liberdade do ex-presidente Lula, ver todas aquelas figuras, assim, competentíssimas, fantásticas, defendendo a democracia e defendendo a liberdade do ex-presidente Lula. Para quem eu mando um abraço e um beijo do fundo do coração. Muito bom, Aquiles, muito bom. O pessoal dizendo que sua participação aqui sensacional no Léo ao Quadrado hoje. Então, parabéns. Tome sua cervejinha, tome seu skin, não golpista. Aparecida pedindo para que seja não golpista. Né? Pessoal pedindo um encontro dos membros do 247 em Salvador. Membros e assinantes, né? Importante destacar os assinantes. Léo, só para fechar, então, a foto fantástica, né? Ricardo Coutinho, Boulos, Haddad, Flávio Dino, Sônia Guajajara, mas faltou o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes tá perdendo o bonde da história, né? E dá tempo do Ciro regenerar e refletir a respeito da impossibilidade dele conquistar os eleitores de direita. Se tem espaço para o Ciro na política brasileira, é um espaço de coerência dentro daquilo que ele pregou durante todo esse tempo, que é um Brasil soberano, um Brasil industrializado, um Brasil
com renda e não um Brasil entreguista. Se ele fica no bloco de lá, ele começa a bater de frente com aquilo que ele foi durante toda a sua carreira política. Então eu acho meio estranho mesmo ele não entrar nessa vibe aí de Lula livre, e eu acho que isso só peca contra ele, posicionamento que eu tenho. Acho que é hora de deixar o rancor de lado e abraçar essa causa também. Olha, aqui o Ali Sacker está dizendo, emocionante ver meu grande amigo Salem Nasser hoje no 247. Ele deu uma aula sobre esse lance Síria, Estados Unidos, Israel, Colinas do Golã. Realmente, a coragem dele de vocês serve de alento para todos nesse período obscuro do Brasil. Vale muito a pena ser assistida a entrevista do Salem, porque realmente o cara é espetacular. É um grande professor, foi entrevistado lá pelo Paulo, realmente uma aula de geopolítica. Gente, muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco tem o Boa Noite 247 com Gisele, Aquiles, Paulo Moreira Leite. Né? Vamos achar um horário na grade para o Aquiles Lins, fundamental. Aquiles e Conde, vamos formar uma dupla aí para ter o Aquiles com a gente. É isso aí, gente. Obrigado a todos. Boa noite, Aquiles. Boa noite, Léo. E a gente se despede para voltar daqui a pouquinho. Boa noite, Léo. Tchau, Aquiles. Meus parabéns mais uma vez, curta aí seu aniversário. E eu vou ficar aqui no canal do Estopa um pouquinho mais, que eu vou responder o Aguinaldo, que ele pergunta por que a Previdência Pública não pode ser facultativa. Então, muito obrigado às pessoas que estão acompanhando aí pela TV 247. Se quiserem dar um pulinho aqui para o canal do Estopa, estão convidados. Então, muito obrigado e até mais. Valeu, Aquiles. Valeu, Léo. Olha, pessoal... essa pergunta eu achei muito interessante. O Aguinaldo Francisco da Silva Júnior, ele pergunta: Léo, por que a Previdência Pública não pode ser facultativa? Isso é muito interessante porque a maior crítica que se tem nesse momento é que nós estamos dando dinheiro para o governo e que esse dinheiro deveria ser cuidado pelo trabalhador. Aí falam do FGTS, falam da Previdência, falam de todos os valores que são depositados para o governo com essa finalidade aí de diversificação de risco. A primeira coisa, Aguinaldo Francisco, que a gente precisa pensar a respeito da Previdência, do sistema previdenciário público, eu vou aproveitar que está crescendo aqui, eu vou agradecer as pessoas que estão chegando, vou dar uma pausinha e pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance, e vou começar a explicar daqui a pouquinho para dar tempo das pessoas chegarem. Então, qual que é a pergunta do Aguinaldo? Por que a Previdência Pública não pode ser facultativa? Olha, então vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa observar quando a gente pensa nessa questão da Previdência Pública é que ela não é um serviço prestado para uma pessoa, ela é um serviço prestado para a sociedade. Esse tipo de percepção é importantíssimo para que as pessoas entendam como que a Previdência colabora com a sociedade. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você, como uma pessoa que tem o direito de pagar ou não pagar a assistência, ou seja, ela é facultativa, a tendência natural do brasileiro é de não pagar. Prova disso é que se você pega a maioria dos brasileiros que tem carro, você vai ver que a maioria não paga seguro. Então o cara arrisca, olha, a saúde dele no acidente, arrisca perder o carro no acidente e não paga seguro. Mas o cara arrisca bater num carro aí de R$200 mil e ficar devendo isso, mas ele não paga seguro. Um exemplo básico sou eu não pago seguro. Porque a tendência nossa, a tendência natural nossa é de não pagarmos esse tipo de coisa. A gente imagina que o problema nunca vai acontecer. E quando a gente tem qualquer problema previdenciário, qualquer acidente de trabalho, tudo isso são problemas sociais. Então, imagine você, Aguinaldo, que hoje, de uma hora para outra, a Previdência torne-se facultativa. E é essa a intenção da reforma da Previdência. No primeiro momento, a Previdência vai continuar obrigatória para que as pessoas se revoltem e façam pressão para ela ficar facultativa. Porque é mais ou menos assim, se as pessoas nunca vão aposentar, por que as pessoas vão preocupar em pagar a Previdência? Não, todo mundo vai para o banco. A intenção é tornar facultativa. Mas vamos pensar no colapso social. Imagina o seguinte, vamos admitir que uma pequena parte da sociedade ela vai pagar essa Previdência. Uma pequena parte da sociedade paga seguro de saúde, paga assistência funerária, uma pequena parte da sociedade paga seguro de carro. Então, tem uma parte da sociedade que pagaria a Previdência facultativa. Mas aí vamos pensar que sou João, que é empregado de uma pequena empresa, ele acaba de sofrer um acidente. E esse São João não tem condições de trabalhar mais. Nós estamos falando de uma pessoa
que porque ela não pagou a previdência facultativa, ela vai para as ruas pedir esmola. Quando esse cara vai para as ruas pedir esmola, ele deixa de consumir e ao mesmo tempo que ele deixa de consumir, ele automaticamente deixa de girar economia. Mas também ele vai para a rua encher a paciência de quem está trabalhando, porque ele vai ficar lá pedindo esmola. Então, a Previdência Pública, ela resolve 2 problemas básicos. Primeiro, diversificação de risco. Se a Previdência for facultativa, o risco social, ele torna-se um risco muito grande porque ele não está sendo diversificado entre as pessoas. O que acontece com a Previdência Pública é que toda a sociedade trabalhadora se une no sentido de um ajudar o outro se ele passar dificuldades. É a mesma coisa de um seguro de carro. Olha, todo mundo que paga o seguro... Todo mundo que paga seguro sabe que no momento que acontecer um problema, ele vai ter, por exemplo, o carro dele ou até mesmo o carro que ele destruiu vão ser reparados e o risco não ficou por ele. Ele paga um valor por mês para diversificar esse risco. A Previdência, no caso, é a mesma coisa, é uma diversificação de risco. Agora, será que se as pessoas tivessem condições de escolher entre pagar ou não pagar, será que essas pessoas pagariam? Obviamente, a maioria não pagaria. E o sistema, ele começaria a ter problemas sérios, porque uma pessoa que sofre um acidente, vamos pensar no acidente, uma pessoa que sofre um acidente, ela para de consumir, ela para de trabalhar, e ela começa automaticamente a perturbar os que estão trabalhando. Então, isso é muito importante para que as pessoas entendam que a questão da Previdência não é uma questão de ter dó do trabalhador, não. É uma questão de ter dó da sociedade. A sociedade pode entrar em colapso. No momento que você pensa que uma pessoa saiu da idade normal de ter condições de trabalhar e começou a receber aposentadoria, você pensa na possibilidade dessa pessoa continuar contribuindo, ela continua consumindo, ela continua vivendo naquela realidade. Agora, se você coloca isso como facultativo, imediatamente essas pessoas, elas já começam a pensar assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou investir essa previdência minha, não vou pagar previdência não, eu vou investir num imóvel, eu vou investir em alguma coisa. Os brasileiros não são bons investidores, como o ser humano não é bom investidor. O cara chega na vida final dele, ele sempre foi adiando para um dia começar a investir, acumular riqueza, ele chega no final da vida dele sem ter condições de sobreviver. Então, ele tem 2 caminhos. Um caminho é o suicídio, que é a coisa que está acontecendo em países vizinhos aqui por causa da reforma da Previdência, e o outro caminho possível para essa pessoa é o governo falar, olha, nós vamos sustentar essa pessoa para que ela não morra de fome. Então, veja bem, você tirou a Previdência, você tirou o sistema previdenciário e a sustentação das pessoas no resto da vida, numa situação de saúde, nessas situações críticas, deixa de ser do sistema previdenciário, onde todos os trabalhadores diversificam o risco de forma que nós que estamos trabalhando, agora vamos ajudar aquele cara que sofreu um acidente e parou de trabalhar. Você tira essa diversificação de risco, coloca o risco em cima do pagador de impostos. Então, os impostos que poderiam ser investidos, por exemplo, na construção de um hospital, não, eles vão ser investidos para tirar essas pessoas da miséria, porque senão o país não produz. Eu gosto de contar uma história de como eu senti a percepção a respeito das pessoas de rua, né, dos moradores de rua, quando nós mudamos para São Paulo, isso há quase 2 anos. A gente estava em São Paulo, eu lembro que a Jennifer e eu, a gente saía todos os dias à noite, fazia uma caminhada na rua, lá na Vila Mariana. Começaram a surgir barracas na rua. Eu lembro que teve uma vez que eu chamei a Jennifer, ela falou, olha, eu não quero ir lá não, porque toda vez que a gente passa lá, tem aquele pessoal encarando a gente, eu não sei se eles estão usando drogas, o pessoal das barracas. E uma coisa que a gente fazia muitas vezes é que a gente saía à noite e fazia um lanche. Aquele dono da lanchonete, ele perdeu, pelo menos nós dois como clientes, não é porque ele é Lula ou ele é Bolsonaro, e não é porque ele fez alguma coisa de errado, mas é porque a rua, ela não estava uma rua segura para a gente passar, porque aquelas pessoas que perderam o emprego, pararam de pagar aluguel, eles foram morar nas ruas, e a gente não sabia da intenção dessas pessoas. Então, os moradores de rua, eles complicam demais a questão da segurança percebida. Às vezes são pessoas boas, mas você percebe uma possibilidade ali de insegurança, e com isso o comércio paga junto. A sociedade entra em colapso. Então, essa percepção que é muito importante, a sociedade, ela diversifica o risco pagando essa previdência e o somatório social é muito mais alto. Olha, se você começa, se a sociedade, ela paga essa previdência e com isso ela evita que pessoas morem nas ruas, evita que pessoas percam, por exemplo, condições de viver depois de um acidente, automaticamente a sociedade toda ganha com isso e isso sai mais barato do que tirar isso. Então, assim, é melhor você pagar
100 mil reais de imposto ganhando 1 milhão do que você pagar imposto nenhum ganhando 100 mil. Então, tipo, você pode morar numa sociedade em que você não paga absolutamente nada disso. Nessa sociedade você ganha 100. Mas em compensação, numa sociedade que você paga tudo isso, você paga 100 e ganha 1.000, te sobram 900. É essa percepção que as pessoas precisam ter. E é muito bom nessas horas que eu falo essa questão aí de contribuições, impostos e essas coisas, a gente tentar copiar países onde esse tipo de política tem resultado em boas coisas. Como, por exemplo, na Inglaterra. É muito bom o brasileiro se espelhar em locais onde as pessoas têm qualidade de vida, como os países europeus. E, obviamente, o eleitor do Bolsonaro acha que o que eu estou falando é comunismo, socialismo. Não, eu estou falando simplesmente de políticas que são adotadas pelos países capitalistas da Europa, né? Então, basta ir lá na Inglaterra, na Alemanha, ver as políticas que são adotadas lá. Então, muito obrigado aqui, Neide Liamar Rabelo, pelo superchat que é muito importante para a sobrevivência dos canais. Agradeço aqui a Neide, eu agradeço também Márcio Santos Ventos de Liberdade, mandou um superchat mais cedo e teve outro superchat também que eu agradeci, mas agora eu não vou conseguir voltar nele, que estava no momento em que o programa estava sendo transmitido e o Léo estava falando. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto às 10h30 da noite com o programa Léo Estopa ao vivo e até lá.